Vamos agora fazer alguns exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha nas fórmulas que a gente vai utilizar para resolver esses exercícios. Já vimos no vídeo anterior, e essas aqui são as que mais são utilizadas. No primeiro exemplo, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo. Aqui do lado tem um esqueminha que vai nos ajudar a encontrar a fórmula para calcular o valor do z. Primeiro de tudo, a gente tem que ver quem que é esse z. O que o z significa dentro desse esquema aqui. Então, o z é a altura do triângulo. Então, se z é a altura, então nós vamos ter que achar uma fórmula onde tem o h nela. Então, vemos que aqui tem uma fórmula e aqui tem mais 3 fórmulas. Qual dessas nós vamos utilizar? Para saber qual utilizar, nós vamos ter que ver outros detalhes, ou ver os outros valores do triângulo retângulo. Então, temos o 16 e temos o 25, que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, o 16 é o M e o 25 é o N. Então, M e N. Então, a fórmula que vamos utilizar é essa daqui, porque tem o H, que é o Z, tem o M, que é o 16, tem o N, que é o 25. Então, a fórmula a ser utilizada, H ao quadrado igual a M vezes N. Então, sempre que tiver um problema desse tipo, nós temos que observar os valores que a gente tem e ver no esqueminha o que eles representam para pegar a fórmula correta. Agora vamos substituir. No lugar do H, vamos colocar o Z. No lugar do M, vamos colocar o 16. No lugar do N, vamos colocar o 25. Então, fazendo isso, nós vamos chegaremos então a Z ao quadrado igual a 16 vezes 25. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter essa sentença. Tá? 16 vezes 25 igual a z ao quadrado. Agora, vamos ter que resolver o 16 vezes 25. 16 vezes 25 dá um total de 400. Então, vai ficar z ao quadrado igual a 400. Z ao quadrado igual a 400. Então, mais um passo feito. Então, z ao quadrado igual a 400. Agora, basta passar esse quadrado para o lado 400, que vai ficar raiz quadrada de 400. E raiz quadrada de 400 é 20. Então, chegamos à resposta que z vale 20 unidades. Então, nesse caso, ali não tem descrito se é metros, centímetros, então a gente deixa essa daqui como uma resposta. Então, vamos colocar uma cor diferente aqui para destacar como a resposta. Então, a altura desse triângulo é 20. Nesse outro exemplo, nós temos outro triângulo retângulo, for dado as medidas dos catetos e da hipotenusa, e está pedindo aqui para calcular a projeção ortogonal do menor sobre o maior lado. Então, o menor lado é o 3, o maior lado é o 5. E a projeção do menor sobre o maior, então, vai ser o N. A outra projeção seria o M. Mas como está pedindo a projeção do menor lado, então o menor lado é o 3, então vamos ter que calcular o N. No vídeo anterior, a gente viu que 3 fórmulas são fáceis de encontrar e decorar. Uma delas seria o 4 ao quadrado igual ao m vezes o 5, pegando esses 3 juntos. Outra fórmula seria o 3 ao quadrado igual ao n vezes o 5. Pegava esses 3 juntos. E daí teria uma outra fórmula, que é o h ao quadrado igual ao m vezes n. São 3 fórmulas parecidas, né? E que a gente pega em linha, ó. Aqui esses 3 em linha, esses 3 em linha, e aqui esses 3 que faz uma pirâmide aqui.
um triângulo. Então, como a gente quer saber o n, então a fórmula vai ser 3 ao quadrado igual a n vezes 5. Então, vamos escrever isso. Então, 3 ao quadrado, ou ainda vamos colocar a fórmula b ao quadrado igual a vezes n. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Quem é o b ao quadrado? O b é o 3, né? Quem que é o a? O a é o 5. Quem que é o n? É o n que nós temos que procurar. Então, agora vamos substituir o b por 3 e o a por 5. Então, substituindo esses valores, então vai ser 3 ao quadrado igual a 5 vezes n. Então, mais um passo a gente fez. Então, substituímos os valores. 3 ao quadrado igual a 5 vezes n. Agora, vamos resolver. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 9 igual a 5n. Agora, falta só um passo. Pegar e passar esse 5 dividindo o 9. Então, o 5 está multiplicando o n, então passa dividindo o 9. Então, nesse próximo passo, 9 dividido por 5 vai ser igual a n. Agora, dividindo 9 por 5, nós vamos encontrar o valor de n. Então, 9 dividido por 5, nós vamos ver que vale 1,8. Então, 1,8 igual a n. Então, a resposta dessa minha conta, dessa projeção menor aqui, do n, vai valer 1,8. Então, achado a resposta dessa questão. Então, aqui seria a letra E, 1,8. Vamos a mais um exercício. Calcular o valor de m. Quem que é m? M é a projeção do maior, aqui no caso do 20. Veja que aqui no meu esquema está n, mas sempre vocês têm que lembrar que juntando em linha forma uma fórmula. O 20 ao quadrado igual ao m vezes o 25. Se eu pegar o c ao quadrado igual ao n vezes 25, também é uma outra forma. Então, sempre lembrar dessas três formulazinhas fáceis aqui, ó. Essas três aqui, elas são bem parecidas, ó. As três debaixo da direita. B ao quadrado igual a vezes n, c ao quadrado igual a m, a vezes m, h ao quadrado igual a m vezes n. Já falei antes. Então, vamos pegar aqui 20 ao quadrado igual a m vezes 25. Ou vamos utilizar a fórmula b ao quadrado igual a n vezes a. Vamos utilizar as mesmas que estão aqui. Então, 20 ao quadrado igual ao a, que é o 20, 25, vezes o n. Então, aqui nós temos uma dessas formas que a gente utilizou. Então, faz o triozinho, junta as três letras, cria uma fórmula que é uma dessas aqui. Então, b igual a vezes n. Aqui, no caso, está n, mas seria o mesmo m. Tá? Agora, vamos resolver isso aqui. 20 ao quadrado é quanto? 400, né? Então, vai ser 400 igual a 25 vezes n. Então, mais um passo dado. Agora, nós vamos ter que pegar o 25 e passar dividindo o 400, porque o 25 está multiplicando o m, né? Então, vai ficar 400 dividido pelo 25, e esse daí, o resultado disso vai ser o m. Então, agora mais um passo dado, falta dividir 400 por 25, a gente encontra o valor do m.
400 dividido por 25 vai dar quanto? 16. Então, 16 é o valor do M. Então, vamos colocar aqui uma cor diferente para informar que é a resposta. Então, aqui nós temos, nesse terceiro caso, nosso terceiro exemplo, onde a gente vai procurar o M e utilizou uma formulazinha bem simples. Vamos a mais um exemplo. Tá? Quarto exemplo, vamos calcular o valor de N e o valor de M. Então, a mesma ideia que eu falei antes. Então, vamos ter que utilizar essas três letras aqui. Essas três letras a gente pega o cateto ao quadrado é igual ao M vezes o A. Então, nós vamos ter 8 ao quadrado igual a M vezes 16. Então, vamos escrever 8 ao quadrado igual a 16 vezes M. Parece difícil, mas não é difícil. Tem que fazer vários e sempre observando as formas. E vendo, né, pelas relações que a gente fez, ver o vídeo anterior para ter bem uma ideia. Então, sempre no caso, esses três aqui vai formar B igual a N vezes A. Essas três aqui, ó, C ao quadrado igual a M vezes A. Ou H ao quadrado igual a M vezes N. Então, tem que ver. Pelo menos dois valores vocês têm que ter. E o terceiro vocês têm que achar. Então, aqui, como vocês têm 16 e tem 8, vocês têm como se fosse o C e como se fosse o A. Basta encontrar o M. Então, C ao quadrado igual a vezes M. C ao quadrado é o 8, 8 ao quadrado, igual ao M vezes o A, que é o 16. Então, por isso que a gente chegou nessa forma. Tem que sempre observar isso. Se tem que ter pelo menos duas variáveis, dois valores. E descobrir um terceiro valor. Tá? Se tiver que procurar dois valores ao mesmo tempo, não vai dar certo. Por exemplo, se eu quisesse utilizar essa fórmula aqui, ó, h ao quadrado igual a m vezes n, eu não tenho a altura do meu h, eu não tenho a altura o valor do m, eu não tenho o valor do n. Então, tem três coisas para procurar, eu não tenho nenhum valor. Não vai ser possível. Se eu quisesse pegar essa fórmula aqui, ó, eu não tenho o valor desse cateto aqui. Então, não seria possível. Então, tem que pegar uma fórmula em que eu utilize pelo menos dois valores, e que eu tenho que encontrar o terceiro. O terceiro aqui, no caso, é o m. Então, vamos resolver isso aqui. 8 ao quadrado vai ser quanto? 64, né? Então, vai ficar 64 igual a 16m. Então, agora, um passo mais dado. Falta agora, então, passar o 16 dividindo o 64, porque o 16 está multiplicando o m, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vamos escrever isso, vai ser 64 dividido por 16, vai ser o valor do m. Então, mais um passo dado. Agora, vamos dividir 64 por 16. 64 por 16, então, vai dar 4. Então, 4 igual a m. Então, o valor do m vale 4. Então, achamos o valor desse mzinho aqui. Vejam que vocês têm que cuidar muito que o valor do m e o n se alternam dependendo do exercício, dependendo da fonte, do livro que vocês pegam o exercício. Então, tem que cuidar muito essas fórmulas. Procurar não decorar elas com as letras. Tentar decorar, sim, pela fórmula que vocês veem no desenho, tá? Então, essas três aqui é igual a 8 ao quadrado igual a m vezes o a. Ou pega essas três aqui, ó. Daí vai ficar b ao quadrado igual a n vezes a. Ou a altura igual a m vezes n.
São 3 formulazinhas que quase sempre vai ter nos exercícios. E não é difícil de decorar ou localizar elas nos triângulos. Daí vai ficar fácil de resolver.